A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Bom, nós estamos nesse primeiro trimestre do ano 2025 estudando uma série de lições que trazem como assunto geral em defesa da fé cristã. Estamos estudando uma série de lições que trata exatamente dessa questão. Estamos aprendendo a defender a nossa crença, a nossa fé, de muitas heresias que têm surgido ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Nós temos hoje muitos ensinamentos que contradizem, que batem de frente com a doutrina ortodoxa, a doutrina bíblica sadia, pura, como recebemos da parte do Senhor Jesus. Só que nós estamos percebendo que muito do que nós estamos ouvindo hoje ser ensinado, que contradiz as Escrituras, não são ensinamentos novos, são ensinamentos que surgiram lá nos tempos da igreja primitiva ainda e tem se propagado ao longo do tempo, de alguma forma, tentando fazer as pessoas se afastarem da verdade, da doutrina pura, trazida pelo Senhor Jesus e depois continua sendo pregada pelos apóstolos. Bom, nós estamos estudando sobre muitas heresias que têm surgido e temos aprendido como nos defender dessas doutrinas. Pastor Ezequias Soares é o pastor comentarista desse trimestre. Ele tem nos ajudado a compreender como essas falsas doutrinas têm surgido e como nós devemos nos defender desses falsos ensinamentos com a Bíblia, né? Usando a palavra de Deus, que é a nossa base de regra, de fé e prática. Então nós estamos aprendendo como nos defender dessas falsas doutrinas usando a Bíblia, a palavra de Deus, em defesa da nossa fé. Bom, a lição de número 4, que nós vamos estudar nesse dia 26 de janeiro de 2025, em nossas escolas bíblicas dominicais, a lição dessa semana traz o seguinte título: Deus é triuno. Deus é triuno. Na semana passada, nós estudamos sobre a encarnação de Cristo. E aprendemos, na lição passada, que Jesus é uma pessoa que se manifestou à humanidade com as suas duas naturezas. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele tinha a sua natureza humana e a sua natureza divina. Não foi fácil para muitos compreenderem isso. Nós estamos falando de um mistério. O próprio apóstolo Paulo chamou isso de mistério da fé, mistério da piedade. Mas essa é uma revelação bíblica dentro da palavra de Deus para nós. Jesus é uma pessoa que se manifestou à humanidade com a sua natureza divina e com a sua natureza humana. A lição que nós vamos estudar agora, Deus é triuno, é uma lição que de alguma forma está relacionada com a lição que estudamos na semana passada, porque nós vamos compreender com textos bíblicos que nós cremos em um Deus. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus. Nós não somos triteístas que crê na existência de três deuses. Nós cremos em um Deus. Porém, esse Deus único se manifestou à humanidade em três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Então, cremos em um Deus único, mas que se manifestou aos homens em três personalidades distintas. Isso não é fácil para explicar. Não é fácil você explicar a Trindade. Tentar entender a Trindade sem a revelação, sem aquilo que a Bíblia nos revela, certamente vai levar esse
pesquisador, esse estudante, ao erro. Porque a Trindade é também um mistério. A Trindade é uma doutrina extremamente complexa, onde você não tem como trazer provas científicas para compreender a Trindade. Você vai entender a Trindade com base em tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre isso e a nossa fé, a nossa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é suficiente para nos fazer compreender quem é Deus. Quem é Deus? Que Deus é esse que nós servimos? Cremos em um Deus único que se manifestou aos homens em 3 pessoas distintas. Isso é a Trindade. Há muitos que questionam, dizendo, mas esse negócio de Trindade sequer existe na Bíblia a palavra Trindade. A palavra Trindade não existe. De fato, os registros sobre o uso desta palavra, Trindade, são lá do século II depois de Cristo. Acredita-se que Teófilo de Antioquia tenha sido o primeiro a fazer a citação da expressão Trindade. E há muitos que, com base nesse fato de que a Bíblia não tem essa palavra, há muitos que duvidam da existência da Trindade e argumentam dizendo que a Trindade foi uma criação dos homens. Inácio, que lá no Concílio de Nicéia trouxe uma grande explicação sobre o Deus triuno. Há muitas pessoas que atribuem a Inácio a invenção da Trindade, quando na verdade, quando estudamos a Bíblia com muito cuidado, com muita calma, percebemos que a Trindade ela está em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. A Trindade existe. A Trindade está ali claramente exposta para nós. Qualquer um que estudar a Bíblia sem qualquer tendência, sem qualquer arbitrariedade por parte de unicistas, unitaristas, né? Qualquer um que estudar a Bíblia vai compreender claramente a Bíblia falando da pessoa do Pai, pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Embora a palavra Trindade não tenha na Bíblia, o conceito Trindade está no Antigo e também está no Novo Testamento. Portanto, Inácio não inventou a Trindade. Teófilo de Antioquia não inventou a Trindade. Eu comparo esse tipo de descoberta como um ouro. O homem que trabalha no garimpo em busca do ouro, ele não é o inventor do ouro, ele apenas descobre. Ele está lá garimpando, tentando achar o ouro. De repente, na sua labuta diária, o homem acha lá uma pepita de ouro. Mas ele não inventou o ouro. O homem que trabalha no garimpo, ele não inventou o ouro. Ele descobriu o que já estava ali. Então eu considero Inácio, Teófilo de Antioquia e outros, Tertuliano, que também fez citação sobre a existência da Trindade. Eu entendo que esses homens, eles apenas tiveram de Deus a oportunidade de trazer à tona um conceito que na verdade já estava ali na Bíblia o tempo todo. Eles tiveram a oportunidade de escavar e de descobrir, achar, trazer à tona uma revelação que estava o tempo todo nas Escrituras. Eles apenas foram usados por Deus para trazer luz, jogar luz nesse assunto e de alguma forma clarear a nossa mente para melhor compreender que Deus, o Deus que nós servimos, ele é triuno, ele é único
na sua essência. Não há um ser nos céus e na terra igual a Deus. Deus é único na sua essência. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas compostas desta única essência. Portanto, o Pai é Deus, o Filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E um não seria Deus sem o outro, porque eles são compostos da mesma essência. Às vezes eu comparo a Trindade, todas as comparações que a gente tenta fazer são com o objetivo de aproximar a compreensão, né? Mas eu às vezes costumo comparar a Trindade como, imagine vocês, se eu tivesse aqui na minha frente uma garrafa de água, né? E eu colocasse 3 copos aqui na minha frente, e eu pegasse essa mesma água da garrafa, porque é uma água só, a garrafa está cheia, é uma garrafa com uma água só, mas eu pego essa mesma água da garrafa e coloco uma parte dessa água que está na garrafa no primeiro copo, a outra parte no segundo copo e a outra parte no terceiro copo. Eu encho os 3 copos. Eu vou encher os 3 copos. Eu usei uma água só. E essa única água, ela ocupou 3 copos distintos. Eu uso muitas vezes essa comparação para melhor fazer as pessoas compreenderem quem é Deus. Como é que eu explico Deus triuno? Como é que eu explico que Deus é único e ao mesmo tempo Ele é trino? Eu explico comparando Deus como a água que eu tenho numa garrafa e coloco em 3 copos distintos. São 3 copos distintos, mas compostos da mesma água. Quando eu falo que Deus, Ele é triuno, eu estou dizendo que Ele é único em essência. Ele é único em essência. Porém, a sua essência divina, ela se manifestou aos homens, como no primeiro copo, na pessoa do Pai. Se manifestou aos homens, como no segundo copo cheio, a figura do Filho. E se manifestou aos homens no terceiro copo, com água, que representa aqui o Espírito Santo, a figura, a pessoa do Espírito Santo. Então, eu uso às vezes essa comparação para tentar explicar, porque não dá para ir muito além disso, para explicar, na verdade, quem é Deus. Deus, o Deus que nós servimos, Ele é único, mas ao mesmo tempo se manifestou aos homens em 3 pessoas distintas. Tá certo? Bom, o nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 19. O texto diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que esse texto aqui ele é importante? Porque nesse texto aqui, o próprio Senhor Jesus, dando seus últimos conselhos para os seus discípulos, ele estava prestes a subir, a ser assunto aos céus. Então ele ensina aos discípulos, para que os discípulos ensinem as nações. Ensinar o quê? A sua doutrina, a sua palavra, aquilo que ele deu para os discípulos. Jesus agora pede para que os discípulos ensinem as nações. E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, que é uma das 2 únicas ordenanças que Jesus deixou para a igreja, Jesus ordenou que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, quando Jesus manda os discípulos batizarem em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, isso significa que o Espírito Santo, o Filho e o Pai estão no mesmo nível. Não existe um Deus Pai e um Deusinho Filho, um Deus mais ou menos, metade Deus, metade homem. Não existe isso. Jesus aqui coloca no mesmo patamar, na mesma prateleira, no mesmo nível.
Jesus diz aqui que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é uma colocação clara, dita pelo próprio Jesus, que nos revela as três pessoas distintas da Trindade, as três pessoas distintas, e não é só isso, além de serem pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no mesmo nível. Além de serem distintas, elas estão no mesmo patamar. Por isso, a ordem de Jesus é batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos fazendo compreender Deus como um ser que se manifesta a humanidade em três pessoas distintas. E se o Pai é Deus, se o Filho é Deus e se o Espírito Santo é Deus, ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, ele é perfeito, santo. São atributos divinos que cabe à figura do Pai, à figura do Filho e à figura do Espírito Santo. A imutabilidade, tudo isso você vai encontrar no Pai, no Filho e no Espírito Santo também, porque os três são um, os três estão no mesmo nível, tá certo? Bom, nós temos aqui a nossa verdade prática que diz assim: desde a eternidade Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e essa verdade está em toda a Bíblia, tá certo? Aí nós temos na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 3, versículo 15 até o 17, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que venha confirmar esse pensamento que nós estamos colocando aqui, que não é nosso, é bíblico. Mateus capítulo 3, versículo 15 diz o quê? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, por João Batista, né? Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Por que esse texto aqui é tão importante dentro do estudo que estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos estudando, dizendo que Deus, ele é triuno. E esse texto aqui, além do que nós já lemos lá no texto áureo, esse texto aqui, Mateus capítulo 3, que é a passagem que trata do batismo de Jesus em águas, quando João Batista batizou Jesus, nessa passagem nós encontramos as três pessoas da Trindade se manifestando, se correlacionando. Olha que coisa interessante, olha que coisa linda. Quando Jesus foi batizado na água, Jesus desceu as águas, foi batizado, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, desceu materializado, ou seja, desceu em forma de pomba sobre a cabeça de Jesus. E enquanto o Espírito Santo descia em forma de pomba sobre Jesus, o Pai dizia no céu: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você tem aqui uma correlação. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo se encontrando dentro de um espaço. Jesus desceu as águas. Ao sair das águas, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, em forma de pomba. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Pai manifesta-se dos céus, dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Nos fazendo compreender claramente aqui que as três pessoas da Trindade estavam atuantes nesse momento aqui. Mateus capítulo 3. E em Mateus capítulo 28, voltando ao texto lá do texto áureo, nós temos o Senhor Jesus, o próprio Jesus, dando testemunho da Trindade, porque ele fala aqui, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E ainda diz no versículo 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus afirma aqui de forma muito clara, repito, ele afirma aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas, ou seja, têm personalidade própria e ao mesmo tempo são um em Cristo, ou melhor, são um no céu, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá certo? Eles são um. Bom, mas aí você poderia perguntar, mas pastor, vamos lá, mas por que nós estamos enfatizando tanto com esses versículos? Por que nós estamos enfatizando tanto a respeito da triunidade ou da trindade? Por que estamos enfatizando isso? Porque a doutrina da trindade é uma das doutrinas básicas do cristianismo, é uma das principais doutrinas bíblicas, e nós precisamos ter muito cuidado para que essa doutrina não seja minada com os falsos ensinamentos que existem hoje. Mas existem grupos religiosos que questionam a doutrina da trindade? Sim, inclusive pseudo-cristãos. Eu chamo de pseudo-cristãos porque se dizem cristãos, mas são cristãos que corrompem a ortodoxia da Bíblia, corrompem, minam, né, a doutrina bíblica como ela foi apresentada por Jesus e pelos apóstolos. Tá certo? Então, nós vamos estudar nesta lição como nos defender dessas falsas doutrinas que questionam a trindade. Aí nós temos 3 objetivos para esta lição. O primeiro objetivo é demonstrar como a Bíblia apresenta a trindade. Segundo objetivo, indicar as principais heresias sobre a doutrina da trindade. Terceiro objetivo desta lição é explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então vocês vão aprender aqui na lição de hoje que existe uma corrente teológica chamada o unicismo, que combate a crença da trindade. É uma heresia que surgiu no meio cristão, que perdura até os dias de hoje. Existem igrejas hoje unicistas que, contradizendo as escrituras, não crê na trindade, tá certo? Não crê. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente enfrenta nos dias atuais. Existiu nos dias da igreja primitiva, lá no século II, no século III, e vem se estendendo ao longo dos anos, hoje com uma nova roupagem, né? Mas continua fazendo um estrago na vida de muitos crentes que têm pouco conhecimento da palavra. Eu gostaria de aproveitar aqui o comentário do nosso querido pastor Ezequias, e eu vou ler aqui algumas partes que eu considero importantes para que a gente possa comentar esta lição. Na introdução, o nosso comentarista colocou o seguinte: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Volta àquela questão: existem acusações que são feitas por esses unicistas, os unitaristas, costumam dizer o seguinte: vocês acreditam numa doutrina que foi criada por Inácio, foi criada no concílio de Niceia, no concílio de Niceia. Então eles acusam a nós de acreditarmos em uma doutrina que não está na Bíblia, porque a palavra trindade não está na Bíblia, não tem a palavra trindade na Bíblia. Então eles nos acusam de fazer da doutrina da trindade uma doutrina básica da vida cristã, mas não tem fundamento bíblico. Pois bem, tem muito fundamento bíblico a doutrina da trindade. É exatamente o contrário do que eles dizem. Você não vai achar a palavra trindade, mas o conceito de trindade está amplamente divulgado e apresentado nas Escrituras.
Eu já citei aqui anteriormente, tá bom? Para nós é ponto pacífico, não há dúvida nenhuma de que o Deus da Bíblia é um ser triuno. Ele é único em essência e se manifestou a humanidade em 3 pessoas distintas. Para nós, isso é ponto pacífico, não há dúvida para nós em relação a essa questão. E qualquer pessoa que ler a Bíblia, naturalmente vai entender com muita clareza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas e os 3 são um. Bom, o nosso primeiro comentário aqui, primeiro tópico, né, do nosso comentário, traz aqui o seguinte título: Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? O que a Bíblia diz sobre a Santíssima Trindade? Vamos entender isso? Bom, vamos lá. Primeiro tópico aqui, primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus no Novo Testamento. Letra A. Cada uma das 3 pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho. Filipenses capítulo 2, versículo 11, se você ler lá, você vai ver que esse texto aqui está se referindo ao Pai Celestial como Deus. O texto nos apresenta o Pai como Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 11, o que diz lá? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Pai é tratado aqui como Deus. Mas o Filho também é tratado como Deus. Se você ler Colossenses capítulo 2, versículo 9, o que o texto lá está dizendo? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é divino. Jesus é Deus. Está muito claro aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 9. E quanto ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, quando Ananias e Safira tentaram enganar, né, a Pedro ali, diante da igreja, Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo e Pedro disse: por que você está tentando nos enganar, Ananias? Você não está mentindo a mim, não, você está mentindo ao Espírito Santo, a Deus, você está mentindo a Deus. E ele foi fulminado ali por conta do seu pecado, né? Então, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são tratados como Deus, são chamados de Deus pela Bíblia. Letra B, cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetagrama, né? As 4 consoantes do nome divino, Yevá, né? Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho também, né? Isaías capítulo 40, versículo 3, Mateus 3, capítulo 3, versículo 3, né? E ao Espírito Santo, Ezequiel capítulo 8, versículo 1 até o 3. No entanto, aplica-se a Trindade também, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ou seja, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são chamados na Bíblia de Senhor. Tanto um quanto o outro são chamados de Senhor, mostrando desta forma que os 3 são compostos da mesma essência. Os 3 são um. Letra C. Nós temos aqui o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, tem aqui essa declaração linda, né, de que o nosso Deus é o único Senhor. E essa definição que nós temos de Deus como Senhor, que nós estamos encontrando aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, olha que coisa linda, gente. Nos apresenta aqui o Deus único, mas ao mesmo tempo composto. Porque a expressão que é usada aqui, o comentarista colocou, essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica echad, traduzida como único, indica uma unidade composta
Isso, ou seja, né, é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. O termo echad, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Ou seja, o monoteísmo que nós cremos, né, que é Deus ser único, ele se encaixa perfeitamente dentro do termo que foi usado aqui no hebraico para definir Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é um termo que nos apresenta a singularidade divina, mas ao mesmo tempo um termo que nos apresenta uma unidade composta. Ou seja, estamos falando de um Deus único, mas que se manifesta em três pessoas distintas. Bom, no segundo subtópico nós temos a evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, Deus usou o termo façamos, no plural. Mas alguns dizem que Deus estaria usando ou chamando os anjos para participar da criação. Não. Em nenhum momento a Bíblia afirma que os anjos fizeram alguma coisa em termos de participação para a criação. Os anjos não participaram na criação. Os anjos são criaturas. Os anjos são criaturas. Os anjos não participaram em nenhum momento do processo de criação. Agora, quando Deus fala que façamos, está claro para nós aqui de que a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo trabalharam em comum acordo para a criação do homem. Por isso o termo está no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá certo? E vocês vejam que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele mesmo. Porque o homem, assim como Deus é um ser triuno, o homem ele é um ser triuno também. Espírito, alma e corpo. Imagem e semelhança. Embora essa palavra imagem e semelhança vai muito além disso, mas eu estou fazendo aqui, né, uma comparação para que vocês entendam que nada é por acaso, né? O homem é espírito, alma e corpo, porque na verdade ele representa o Deus que nós servimos. O nosso Deus é o Deus triuno, tá certo? Bom, no terceiro subtópico nós temos aqui revelada no Novo Testamento, a Trindade revelada no Novo Testamento. Como é que a Trindade se revelou no Novo Testamento? A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Aí nós temos aqui, letra A, a Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19, está lá no textual. Na distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até o 6. Na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na unidade da igreja, Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 6. Na obra da salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. Todas essas passagens que nós citamos aqui, elas trazem a figura do Pai, distinta da figura do Filho, distinta da figura do Espírito Santo, e ao mesmo tempo eles trabalhando de forma harmônica, sincronizada, trabalhando sempre em comum acordo, porque nós estamos falando de uma só essência, Deus. Tá certo? Letra B, nós temos a Trindade dos credos. A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Veja bem, gente, muitas pessoas, repito, dizem que a Trindade foi algo inventado lá nos concílios de Nicéia,
né, os demais concílios que vieram depois reafirmando o conceito da Trindade. Meus irmãos, na verdade, houve uma necessidade de ter feito essa afirmação, houve uma necessidade de se criar o credo, justamente para afirmar um conceito que a igreja tinha de forma muito clara dentro dela. Porque nós citamos aqui muitas referências bíblicas onde a igreja tinha perfeita ideia, ciência de quem é Deus. O que nós tivemos a partir do século II foram desvios doutrinários que obrigou a igreja a trazer um conceito, a trazer um estudo sistemático para, de alguma forma, comprovar, né, para aqueles que contestavam a palavra de Deus. Então foi feito um conceito, foi criado um conceito, os credos surgiram a partir de então, fazendo essa afirmativa sobre a doutrina da Trindade, justamente para trazer uma afirmação de algo que todo mundo entendia que era dessa forma. Deus único, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não havia dúvidas na igreja primitiva quanto à deidade de Cristo, quanto à deidade do Espírito Santo. Não havia dúvida quanto a isso. Só que depois surgiram conceitos doutrinários desvirtuando o povo, desviando o povo da verdade, e houve uma necessidade da igreja formular esse pensamento, né, de uma forma mais sistemática. E aí surgiu a palavra Trindade como uma palavra que define essa doutrina. Mas essa doutrina ela é muito clara, muito ampla nas Escrituras. Não há dúvida nenhuma de que a igreja primitiva cria em Jesus como Deus, cria no Espírito Santo como Deus também. Isso está muito claro, tá certo? Bom, nós temos aqui no segundo tópico as heresias contra a doutrina da Trindade. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas heresias. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Hoje aqui nós estamos falando mais do unicismo. O unitarismo nós vamos aprender mais à frente. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Vamos lá. Primeiro tópico, subtópico, unicismo. Esse movimento, desde a sua origem do século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa, e não três pessoas distintas em uma só divindade. Então vamos lá. Por que o unicismo é uma heresia? Porque nós cremos em um Deus triuno. Ele é único em essência, singular na sua natureza, porém ele se manifesta aos homens em três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. O unicismo não. O unicismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma pessoa. Vocês estão entendendo a diferença? Nós cremos em três pessoas, um Deus. Eles acreditam em uma pessoa. Eles acreditam que o Pai, o Espírito Santo, na verdade, são figuras de apenas um ser. Nesse caso, seria Jesus. Nós temos hoje igrejas, nos tempos de hoje, nós temos igrejas que dizem que Jesus é Deus e o Espírito Santo e o Pai não passam de figuras representativas da pessoa de Jesus. Então eles dizem que só existe uma pessoa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de forma muito clara da personalidade do Pai, da personalidade do Filho e da personalidade do Espírito Santo. Então o unicismo é uma heresia perigosa.
Segundo subtópico, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. Aí temos João 8,16, 16, 17, João 17, versículo 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, né? João 10,30 fala que Jesus diz que ele e o Pai é um só, são um. Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Aí nós temos as referências bíblicas que nos mostra Jesus falando do Pai como sendo uma outra pessoa e não ele propriamente dito. Portanto, o unicismo cai por terra dentro desses versículos aqui. Aí nós temos na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai, né? João 17, trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. Jesus, quando fala do Espírito Santo que viria depois dele, fala, enviarei outro Consolador. Quando Jesus fala outro Consolador, ele está falando de alguém da mesma natureza dele. Da mesma natureza dele, porque ele veio trazer consolo. E aí ele diz que ele vai para o Pai, mas enviará outro Consolador. Ou seja, alguém do mesmo nível dele, o Espírito Santo. Tá certo? Aí nós temos o final aqui da lição, terceiro tópico. Nós temos aqui o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Aí vamos lá, o problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil. E por meio da música, esses unicistas ensinam esses desvios doutrinários sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Tá certo? Aí nós temos o segundo subtópico, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Aí temos aqui, para finalizar, o terceiro subtópico, que tem o seguinte título: a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas principais, pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos o manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso e diferente do revelado no Novo Testamento. O que o comentarista está falando aqui? Existem canções que são tocadas em nossos cultos, são cantadas pelos irmãos, lindas por sinal, belas canções. Por aí afora, a gente ouve em todos os cultos por aí afora. E essas canções, elas são feitas por uma igreja unicista. Então veja bem, qual é o perigo disso aí? O perigo está no fato de que, se são unicistas, evidentemente eles vão, dentro das suas canções, pregar aquilo que eles acreditam. Pregar aquilo que eles acreditam. Se você não tiver um bom conhecimento bíblico, se você não tiver uma boa exegese bíblica, você corre o risco de ser enganado, de estar sendo levado por essas doutrinas, por essas heresias que vêm
muito bem trabalhadas em canções lindas e maravilhosas que chamam a nossa atenção. Então é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita prudência. Na verdade, a gente precisa estar muito vigilante a essas questões, porque muitas vezes esses grupos vêm com a tônica, né, com aquela ideia de que estão pregando a verdade, né? Então vem com a voz da verdade, mas a verdade que eles estão pregando é uma verdade incompleta. Uma verdade misturada com uma ideia, um pensamento herético, e o grande problema é que isso vai semeando em nosso meio os ensinamentos que acabam nos fazendo conhecer um Jesus diferente da Bíblia, um Jesus diferente daquilo que a Bíblia nos apresenta. Esse é o perigo. Vem de uma forma muito sutil, muito suave, muito discreta, e a gente vai aceitando, e daqui a pouco o nosso conhecimento a respeito de Jesus está deturpado. E tem muita gente por aí servindo a um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, ele é parte da Trindade. O Jesus da Bíblia, ele tem duas naturezas, a natureza divina e humana. Ele é 100% Deus, 100% humano. O Jesus da Bíblia morreu na cruz e o seu sacrifício foi suficiente por nós. E quem morreu por nós foi ele. Eu vi alguém esses dias, de uma igreja, que disse que o Espírito Santo, quem morreu na cruz não foi Jesus, mas o Espírito Santo morreu na cruz, e não Jesus. E a gente canta os hinos das pessoas que muitas vezes pregam esse tipo de coisa. Então é preciso ter muito cuidado, para que nós não sejamos levados por essas pregações sutis que no fundo nos afasta do verdadeiro Senhor Jesus. Bom, eu espero que o nosso comentário aí tenha contribuído para que você possa ter uma boa aula nesse dia 26 de janeiro. A conclusão da lição aqui é o seguinte: a introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas, e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Portanto, a Trindade não foi criada por Atanásio, não foi criada por Tertuliano, não foi criada por Teófilo, não foi criada por Inácio, não, nada disso. A Trindade, ela é bíblica, e aqueles que leem a palavra de Deus com certeza vão compreender que o nosso Deus é um Deus único, que subsiste, que se manifesta em três pessoas distintas. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente aula, uma aula abençoada nesse dia 26 da Escola Dominical.